Olá, queridos irmãos, queridos amigos, quero vos saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, desejar-lhes que vocês sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Marcos, o Evangelho dos Milagres, uma série original IBCT. Portanto, segundo temos aprendido, e eu gosto de repetir o que eu acho bom, vamos maratonar e aprender nesta nova série original IBCT. Meu nome é Luiz Washington, sou membro da Igreja Batista Central de Taguatinga, no DF, e professor da EBD. Este é o 21º episódio desta série original IBCT, Marcos, o Evangelho dos Milagres. Como disse, este é o 21º episódio, que vai abordar os versículos de 1 a 29 do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, é claro, né? A título de informação, gostaríamos de esclarecer que, além, evidentemente, da Bíblia, foi de extrema valia na elaboração desse estudo as consultas feitas aos comentários expositivos de Marcos, de Hernandes Dias Lopes e também de Graham R. Osborne, bem como as citações feitas no decorrer destes mesmos comentários. Amém? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graça, louvor, nós te damos, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Salvador na pessoa de Cristo Jesus e Tu és o nosso instruidor na pessoa do Teu Santo Espírito. Nós queremos vos rogar nesta oportunidade por todos quantos nos assistem, nos assistirão, de maneira que esses momentos aqui passados possam ser de extrema valia para o nosso crescimento no conhecimento da Tua Palavra. E não só conhecer, não só ter o conhecimento, mas, evidentemente, colocá-lo em prática, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim oramos ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Queridos, portanto, como já dissemos, estaremos vendo os primeiros 29 versículos do capítulo 6 de Marcos. Esse capítulo contrasta em muito com o capítulo anterior, o capítulo 5. Enquanto aquele realça o triunfo da fé, o poder de Jesus, a luz no meio da escuridão e da miséria humana, a vitória do Mestre sobre o diabo, naquele episódio do endemoniado gadareno, a doença e a morte, a doença da mulher hemorrágica, a morte da filha de Jairo, enquanto aquele realça o triunfo da fé, esse capítulo 6 apresenta as derrotas que se impõem pela incredulidade, primeira dos nazarenos, sobre sua cidade e sobre seu próprio povo, e também as derrotas impostas pela morte de João Batista, imposta, movida pela insanidade de um líder adúltero, inseguro e conflituoso, Herodes Antipas. A vitória de Jesus, ao dar prosseguimento ao seu ministério apostólico, enviando os 12 apóstolos de 2 em 2, intercala, delimita, de uma certa forma, emoldura essas duas derrotas, a rejeição do Mestre em Nazaré, sua cidade natal, e a morte de João Batista, ou melhor, a cidade onde ele cresceu, já que ele nasceu em Belém. Né? Assim, poderemos perceber no discorrer deste capítulo as portas que se fecham,
protagonizando as derrotas e as portas que se abrem, as vitórias. Portas abertas e portas fechadas. É o que poderemos, nesses próximos momentos, estarmos discorrendo sobre esses 29 versículos do capítulo 6. É importante salientar que uma porta apenas se abriu. Mas este abrir de porta foi o prenúncio de tantas outras que se abriram, quando muitos, inclusive eu, você, todos nós, ao ouvirem as boas novas, se arrependeram e creram e, por consequência disso, foram salvos pela graça. Disto, eu e você, nós todos que cremos, somos o quê? Testemunhas vivas. Importa que cumpramos a grande missão, a grande comissão como instrumentos de Cristo. Ir, pregar e batizar. Isto é, abrir portas para tantos outros. Passemos então por essas portas que se fecham, mas também que se abrem. Primeiramente, vamos nos ater aos 6 primeiros versículos do capítulo 6. Diz-nos assim, a partir do versículo 1. Jesus saiu dali para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, versículo 4, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Versículo 6 diz assim, o mestre declara, e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Então, queridos, comentando esses versículos que foram lidos, nós podemos dizer o seguinte, o mestre retorna à sua cidade depois de ministrar por um bom tempo em Cafarnaum e nos arredores do mar da Galileia. Nazaré era um povoado afastado cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum. Era a sua casa, onde cresceu junto à sua família e aprendeu o ofício de seu pai, provavelmente desde os seus 13 anos, quando houve a sua iniciação na vida adulta, o Bar Mitzvah, de acordo com a cultura judaica. Os nazarenos tinham crescido com Jesus e o conheciam como carpinteiro do vilarejo, que eventualmente havia trabalhado na casa deles, em seus móveis, em seus equipamentos para uso no preparo da terra, por longos 20 anos, não foi pouco tempo. E também os nazarenos conheciam a mãe de Jesus, seus irmãos, provavelmente José a esta época já tinha morrido, então ele conhecia seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs, bem como o próprio Jesus desde sua tenra idade. O estudioso da palavra Ernesto Trenchard relata que os nazarenos foi um povo privilegiado. Por quê? Pois Jesus passou a sua infância e juventude bem de perto deles e com eles. Foram longos 30 anos com uma vida irrepreensível. Mas, infelizmente, quando lhes anunciou o seu evangelho, tanto rejeitaram o mensageiro quanto a mensagem. Já J.R. Thompson
faz 4 comentários sobre a incredulidade dos nazarenos. A primeira delas diz respeito ao fato de que a incredulidade dos nazarenos era indesculpável. Por esta época, o Senhor Jesus já havia operado inúmeros milagres em Cafarnaum, cerca de 40 quilômetros de Nazaré. Portanto, a notícia de seus feitos já havia se espalhado por toda aquela região circunvizinha. Assim nos relata Lucas, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. A Galiléia era o local onde ficava Cafarnaum e Nazaré, que estamos de quando em vez citando. O segundo comentário sobre a incredulidade dos nazarenos que J.R. Thompson faz é sobre a causa da incredulidade dos nazarenos. A origem de Jesus, que os nazarenos conheciam muito bem, era a causa da incredulidade deles. Reconheciam Jesus apenas como filho de Maria, o carpinteiro, que tinha irmãos e irmãs. Sabiam que ele não havia frequentado nenhuma escola rabínica e, portanto, não podiam explicar o seu conhecimento e nem o seu poder. O terceiro comentário de Thompson sobre a incredulidade dos nazarenos diz respeito ao seguinte: Jesus reprovou a incredulidade deles. Ao dizer que um profeta não tem honra em sua própria terra, o mestre envolve não só os seus irmãos, que a princípio não criam nele, as pessoas da cidade e os líderes religiosos. Todos eles levaram em conta a familiaridade, o conhecimento e a origem do mestre, para, ao invés de gerar fé neles, produzir preconceito e incredulidade. Produzir preconceito e incredulidade. E, por fim, Thompson diz que, sobre a incredulidade dos nazarenos, que incredulidade tem consequências. Jesus admirou-se da incredulidade deles, como Deus homem que era, e ali não realizou milagres. Em vez disso, deixou a cidade. A incredulidade dos nazarenos, impediu a muitos de serem curados, libertos, perdoados e, portanto, e sobretudo, salvos. Sobre esses 6 versículos que acabamos de ler, ainda podemos destacar 4 constatações para a nossa reflexão. A primeira delas: Jesus havia sido expulso da sinagoga de Nazaré, conforme registro em Lucas. Se formos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 31, nós vamos ver o registro de um episódio que todos nós conhecemos, mas que prova que aquela não estava sendo a primeira vez que Jesus era rejeitado na sua própria terra. Leiamos rapidamente alguns desses versículos. Lucas 4,14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E, versículo 19, proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o aos assistentes e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes,
Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse, versículo 22, Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhe a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. E daí em diante, vários outros versículos existem que eu vou me privar de lê-los, né? E vou retornar agora a avançar para o versículo de 28, que diz assim: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Então, havia existido uma primeira vez e agora, numa segunda vez, Jesus vai outra vez, dando-lhes uma nova oportunidade. Uma outra constatação que podemos fazer sobre esses 6 versículos é que a familiaridade com Jesus produziu, infelizmente, preconceito e não fé. Nada, queridos, é mais perigoso para a alma do que se acostumar com o sagrado. É comum nós esperarmos que os filhos de crentes sejam. Eles podem e devem ser ensinados nos caminhos do Senhor. Mas eles terão que, em algum momento, tomarem a sua própria decisão e não se acostumarem com o sagrado. Né? A origem e a profissão de Jesus se constituíram em obstáculos para os seus conterrâneos que, tomados de inveja, o desprezaram e se recusaram a crer nele. Uma outra constatação que podemos fazer, a terceira, é que o povo de Nazaré reconhecia que aquele que havia crescido entre eles fazia coisas extraordinárias e tinha sabedoria e autoridade sobre-humanas. As perguntas que chegavam às mentes, que já foi citado na leitura do texto. De onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Eles estavam com as cabeças cheias de perguntas, porém, os corações vazios de fé. Os corações deles estavam vazios de fé. E então, porque eles não puderam, não conseguiram conceber, não conseguiram responder a essas perguntas que enchiam as suas cabeças, infelizmente, na segunda oportunidade, mais uma vez, eles o rejeitaram. O contraste entre aquele humilde carpinteiro que convivera com eles por longos 30 anos e o profeta que agora lhes instava que se arrependessem e crescem, foi muito forte para que eles o compreendessem. E por escolherem a incredulidade, até o mestre ficou admirado. E admirou-se, versículo 6, e ficou admirado com a incredulidade deles. Isto levou o povo de Nazaré a perder o tempo de sua oportunidade. Jesus deixou Nazaré pela segunda vez e não há registro de que ele tenha voltado. As pessoas, nós, quantos de nós que estão ao redor de nós nesse momento, ficam imaginando que terão inúmeras oportunidades para crerem, mas isso não é verdade.
as portas se fecharam para Nazaré. A quarta constatação que nós podemos fazer diz respeito ao seguinte: esse texto, esses 6 versículos, nos ensina que Nazaré foi privada dos milagres de Jesus pela sua incredulidade. Este é o mais velho pecado do mundo. Começou no Éden, quando a primeira mulher creu nas promessas de Satanás e não nas palavras do Deus Criador. A incredulidade, esse pecado, se estendeu quando retardou a posse da terra prometida pelo povo que vagou no deserto por 40 anos. E estava contribuindo ali, naquele exato momento, para a rejeição do Messias por Israel. E se prolonga esse pecado da incredulidade até os dias de hoje. A incredulidade, ainda hoje, nos dias atuais, está levando muitas almas para o inferno. Porque a palavra diz em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ok? Então, fizemos uns comentários sobre 6 versículos iniciais desse texto de Marcos capítulo 6, sobre portas que se fecharam pela incredulidade de Nazaré. Agora vamos falar sobre portas que se abrem, portas abertas pela proclamação do Evangelho para a salvação. Marcos, de 7 até o versículo de número 13. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridades sobre os espíritos imundos. Eu não lerei os versículos seguintes, mas esse é o 7º e esses versículos inerentes às portas abertas para a proclamação do Evangelho se estendem até o de número 13. Enquanto uma porta se fecha, meu querido irmão, meu querido amigo, Deus abre outras tantas. O capítulo 6, versículo 6, parte B, diz: então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Atentemos para 5 fatos destacados a seguir. O primeiro deles, Jesus dá prosseguimento ao seu ministério terreno, para o qual ele havia sido designado pelo seu próprio Pai. Como? Fazendo o quê? Comissionando os seus apóstolos. Ele dá prosseguimento porque anteriormente, segundo nos relata J. Vernon McGee, já havia ocorrido uma chamada para a salvação deles, ainda na Judéia, conforme nos relata o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 35 a 51. Eu não os lerei aqui, mas, em síntese, nesses versículos, Jesus chama André, chama também a Pedro, e estes deixam João Batista e passam o dia com ele, com Jesus, com o Mestre, mas retornam depois às suas atividades pesqueiras. Então, Jesus chama os seus discípulos para a salvação, depois Jesus chama para o discipulado. E isso ocorre aonde? No Mar da Galileia, conforme registro nesse mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 16 a 20, que já foram objetos de um estudo anterior. Jesus chamou os irmãos Pedro e André, Tiago e João, naquele exato momento, para serem discípulos dele. E chama também para o apostolado no mar, provavelmente também da Galileia, conforme registra em Marcos capítulo 3, versículos de 14 a 21. Ali Jesus separou dentre seus discípulos 12 apóstolos para estarem com ele e para os enviar, por isso apóstolos, e pregar e expulsar demônios. Fica claro, queridos amigos, queridos irmãos, que o Senhor Jesus não chama os seus discípulos, e a nós também,
para simplesmente estarmos com Ele. Mas Ele nos chama para nos enviar. Agora eles já estavam devidamente treinados, eles foram enviados. Por quê? Pois já podiam realizar o trabalho no nome de Jesus, com a autoridade dele, de Jesus, e levar a mensagem também dele, de Jesus, sendo cada um deles uma extensão da própria missão de Jesus, que Jesus viera a cumprir no mundo. Assim, nos ensina o capítulo 10, versículo 40 do Evangelho de Mateus, que nos diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ok? A segunda constatação é que Jesus dá aos seus apóstolos a sua mensagem. Isso é muito importante. Quando os apóstolos saíram a pregar aos homens, não levaram a sua própria mensagem, as suas próprias opiniões, as suas próprias ideias, mas a verdade de Deus, cujo seu filho era o seu portador fidedigno. E eles, os discípulos, os apóstolos, a sua extensão fiel. O conteúdo desta mensagem, pregada pelos discípulos, tinha 3 focos. Essa mensagem de Jesus, que Jesus entregou aos discípulos, focava em 3 áreas distintas. A primeira área era o arrependimento. A mensagem do Evangelho começa com o arrependimento, isto é, com mudança de mente e as consequentes adaptações às ações que efetivarão de fato esta mudança. Não é um lamentar-se que envolve emoções, os sentimentos, comoções, remorso. Arrependimento é algo mais profundo, mais revolucionário. É uma rejeição sincera a um comportamento ou a vários comportamentos pregressos que não deverão mais de forma nenhuma serem repetidos. Por vezes até viremos a repetir, mas isso de novo será fruto de um arrependimento sincero. E depois ninguém vai ficar repetindo toda vez o mesmo procedimento e sempre se arrependendo. Arrependimento é algo que se busca fazer de uma única vez, não repetir aqueles comportamentos pregressos. Por quê? Porque esses comportamentos, os quais o Espírito nos incita a não mais repeti-los, são contrários à vontade de Deus para o homem. E nós fazemos isso por ação do Espírito Santo de Deus. Dizia Jesus em sua mensagem, segundo nos relata Marcos 1,15, o tempo é chegado, dizia ele, o Senhor Jesus, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Um outro conteúdo que a mensagem de Jesus focava, além do arrependimento, era que eles curaram os enfermos ungindo-os com óleo. Os apóstolos, eles pregaram aos ouvidos, mas também aos olhos. Os apóstolos, eles falaram, mas também fizeram. Os apóstolos proclamaram, mas também demonstraram. Enfim, eles tinham a palavra e o poder, que eram de Jesus, não era deles. A salvação proclamada, queridos, é uma bênção integral, que não é só para o corpo, mas também para a nossa alma. Os apóstolos ungiam os enfermos com óleo, que eram usados como cosmético, como remédio e como símbolo da presença do Espírito Santo de Deus. Separei 2 textos, um está em Lucas, capítulo 10, versículo 34. Parábola do bom samaritano, os irmãos vão logo perceber. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Então, o óleo aí sendo usado como um remédio, como um unguento, como um bálsamo. E também nós temos
uma outra expressão que está lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. E também em um outro momento na palavra de Deus, lá em Samuel, 1 Samuel 16, 13, Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. William Hendricks, um estudioso da palavra, entende que os discípulos usaram o óleo aqui não como remédio ou como cosmético, mas como símbolo da presença, da graça e do poder do Espírito Santo. Um outro foco da mensagem do Senhor Jesus, que os discípulos saíram a pregoar, é que eles expulsaram demônios. O Messias veio para libertar os cativos e oprimidos do diabo e desfazer as suas obras. Portanto, a libertação é parte integrante do Evangelho. Adolf Pohl diz que todo missionário que deseja ganhar, conquistar almas, pessoas para Deus, precisa dominar o espaço aéreo, entre aspas, sobre a fortaleza. Uma expressão desse estudioso, e nós vamos ajudá-los a entender da seguinte forma. Vamos citar o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, quando ele diz assim: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, no alto, né? Lá se trava a nossa principal luta. As forças espirituais do mal estão nas regiões celestiais, quer dizer, no espaço aéreo. Um outro versículo que vai servir para nos ajudar está em Romanos 15, capítulo 15, versículo 19, que diz assim, o texto que eu quero falar não está em Romanos 15, 19, está em 2 Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 6, quando Paulo assim se expressa: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E o versículo 6 diz-nos assim: e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Amém, queridos? Então, a mensagem que os discípulos levaram, a mensagem de Jesus, focavam em três partes distintas. A primeira delas diz respeito ao fato de que eles pregavam arrependimento, eles curaram os enfermos, ungindo-os com óleo, e eles expulsaram os demônios. Amém? Ainda mais, o que nós podemos citar é que Jesus deu aos seus discípulos, para cumprir esta missão, a sua metodologia. A metodologia era de Jesus. Os apóstolos estariam o tempo todo sendo observados por aqueles que os ouviam. As suas atividades e as suas ações deveriam reforçar e estarem plenamente sintonizadas com a mensagem que eles iriam proclamar. Vejamos algumas dessas metodologias
colocadas por Jesus para os seus apóstolos. Algumas delas. Primeiro, eles foram enviados de 2 em 2. Este método ressalta a importância da mutualidade, a cooperação mútua, a troca recíproca. É a reciprocidade na cooperação, no encorajamento, no ensino, no testemunho. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito, informa-nos o sábio lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Ainda em Eclesiastes está uma expressão que é muito conhecida de nós: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Uma outra expressão que também está em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 12, diz: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Uma outra metodologia: eles deveriam, os apóstolos, confiarem no provedor e não na provisão. Eles não deveriam levar roupas extras, alimento e dinheiro. Deveriam confiar na provisão divina enquanto faziam a obra. Com isso, Jesus não só lhes revelava que o trabalhador é digno de seu salário para ser suprido adequadamente, como também não deve cessar de viver pela fé naquele que o enviou, é claro. A ostentação não deveria fazer parte de suas vidas, impossibilitando assim que eles nem fossem temidos e nem fossem invejados. A obra de Deus não deveria levá-los a nenhum tipo de projeção. De qualquer forma, como enviados apóstolos, importava tão somente que eles diminuíssem e Cristo aumentasse. Essa é uma expressão que está em João, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua, assim se pronunciou João Batista. Também fazia parte da metodologia de Jesus. Eles deveriam ser sensíveis à cultura do povo. A hospitalidade era um dever sagrado entre os povos do Oriente. Disto tenhamos certeza, era a prática naquela época. Dela fazia parte a saudação, o lavar os pés, o oferecimento de comida, a proteção, a acomodação e até o acompanhar na despedida. Portanto, o mestre recomendou aos discípulos comerem do que se colocasse na mesa, não mudarem de casa enquanto permanecessem em uma mesma cidade, de modo que não viessem a ofender o anfitrião. Os discípulos não deveriam ir de encontro aos costumes, às práticas comuns da cultura do povo ao pregarem a palavra de Deus. O evangelho deve ser anunciado dentro do contexto cultural de cada povo, sem, no entanto, sofrer nenhuma mudança. O evangelho é imutável. Amém? Também Jesus ensinou que eles deveriam aproveitar as portas abertas e não fechar as portas fechadas. Aproveitar as portas abertas e não forçar, melhor dizendo, as portas que estavam fechadas para eles. Onde houvesse rejeição, como houve na primeira e segunda vez que Jesus esteve na cidade de Nazaré, os apóstolos não deveriam permanecer. Ao contrário, deveriam seguir adiante. Não é verdade? Porque o próprio mestre assim os ensinou. Capítulo 6, versículo 6 diz assim: então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Paulo também se utiliza deste princípio. Orava para que as portas permanecessem abertas. Enquanto assim acontecia, ele pregava. Se porventura as portas se fechassem, ele ia adiante para outra casa ou para outra cidade.
ainda faz parte da metodologia de Jesus dita aos seus apóstolos, ensinada aos seus apóstolos, o seguinte: Jesus alertou sobre o perigo da rejeição do Evangelho. Caso o Evangelho fosse rejeitado, os apóstolos deveriam sacudir o pó de suas sandálias e de suas roupas e partirem para outra casa, para outra vila ou outra cidade. E mais que isso, considerarem aquele local como um território impuro, pagão, segundo nos informa William Hendricks. Assim ele diz que os discípulos deveriam considerarem aquele local que o rejeitaram em um local impuro, pagão e, portanto, indigno da proclamação do Evangelho. Concluímos, portanto, que não há salvação onde a palavra de Deus é rejeitada. Ok? Os discípulos foram. Não vai ser objeto de estudo agora, não faz parte, porque vamos até o versículo 29, mas no versículo 30 é importante salientar que encontramos o relato da prestação de contas dos apóstolos. Quando se é comissionado, quando recebemos uma missão, nós devemos ir e devemos voltar e prestar contas, né? Os apóstolos reuniram-se, no versículo 30, diz-nos lá, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Amém? Bem, portas fechadas pela incredulidade dos nazarenos, portas abertas porque Jesus envia, comissiona os seus discípulos e agora, novamente, nós estaremos abordando portas que se fecham. Portas fechadas, desta feita, pelo drama de uma consciência culpada, com as próprias mãos. Essa consciência culpada, esta pessoa, fecha as portas sobre si mesmo e não considera Jesus o Salvador do homem. Está em Marcos de 14 a 29. Em 14 está dito assim: o rei Herodes ouviu falar destas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Eu não lerei até o versículo 29, né? É extenso esse texto, mas eu deixo para vocês lerem e nós estaremos fazendo algumas considerações sobre alguns desses versículos. Esta série de versículos, queridos, do capítulo 6 de Marcos, evidencia que o trabalho missionário ele envolve oposição e rejeição, estejamos certos disso. O envio dos 12 de 2 em 2, capítulo 6, de 7 a 13, é precedido pela rejeição do mestre em Nazaré, capítulo 6, de 1 a 6, e seguido pela morte de João Batista, que é esse texto que acabamos de enunciar. O conteúdo acima inicia-se com o posicionamento de Herodes Antipas em relação a Jesus e a missão que os discípulos estavam desempenhando, e continua com um resumo das ocorrências relativas à prisão e morte de João Batista. Quem era Herodes Antipas? Herodes Antipas era o tetrarca. Que era um tetrarca? Era um governante da quarta parte de um território romano. Ele era o tetrarca da Galileia e da Pérea. Desde os seus 16 anos, ele era o filho mais novo de Herodes, o Grande, que foi um rei perverso. Este foi aquele que, por ocasião da demora do retorno dos reis magos, mandou matar as crianças com menos de 2 anos em Belém, objetivando assim eliminar o menino Jesus. Está registrado lá em Mateus 2, versículo 1. Vejamos algumas características deste homem que, com as suas próprias mãos, rejeitou a graça de Deus. Primeiro, Herodes era um homem perturbado. Temia João Batista vivo, mas agora o teme muito mais como morto. Enquanto João Batista estava vivo, havia se interposto no caminho da vida de pecado de Herodes
advertindo-o sobre sua vida irregular com a sua atual esposa, Herodias. Ao invés de arrepender-se, endurece ainda mais o seu coração. Para agradar sua esposa atual, ele prende João Batista e depois manda decapitá-lo. Agora, ele ouve sobre Jesus e os seus discípulos e entende que Jesus é o próprio João ressuscitado. Herodes vive um permanente conflito de consciência por ter parte na morte de João Batista e, ainda assim, também, concomitantemente, alimentar uma paixão por uma mulher fruto de um adultério. Portanto, ele era um homem perturbado. Herodes também era um homem supersticioso. Ele imagina que Jesus é João Batista e que ressuscitou para perturbá-lo. A sua crença acerca da pessoa de Jesus é baseada em superstições. Ele acha que Jesus é João Batista e isto só lhe traz tormento ao invés de libertação. A superstição é uma fé baseada em sentimentos e por isso não oferece nem segurança e nem paz. Herodes é um homem adúltero. Antes ele era casado com uma filha do rei Areta, rei de Damasco. Divorciou-se dela para casar-se com a sua atual esposa, Herodias, que era mulher de seu irmão Filipe. Ainda mais, Herodias era, além de cunhada, era sobrinha de Herodes, por ser filha de seu meio-irmão Aristóbulo. Ao casar-se com Herodias, Herodes comete o pecado de incesto e adultério, e por isto este casamento foi duramente condenado por João Batista, que não era um profeta de conveniência, mas voz de Deus, quer no deserto, quer lá dentro do palácio de Herodes Antipas. Herodes também era um homem conflituoso. O versículo 20 ele nos diz o seguinte: porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quanto mais o ouvia, mais ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Ainda assim, ele o prende, não obstante ele gostar de ouvir as palavras, as explicações, as admoestações, as exortações de João Batista, ainda assim, apesar de gostar de ouvi-lo, ele o prende, pois a voz de Herodias falava mais alto. Ele não teve coragem suficiente para obedecer à palavra de João e se arrepender. E agora se sente escravo de sua própria palavra, dada a Salomé, filha de Herodias, e manda matar um homem inocente. Silenciou João, mas não conseguiu silenciar a sua própria consciência, que estava culpada e lhe era acusadora. Finalmente, sobre Herodes, o que nós podemos falar dele, segundo os registros que temos? Herodes era um homem, foi um homem que fechou a porta da graça com as suas próprias mãos. Por viver no pecado e por não ouvir o profeta, João Batista o prende e o mata, endurecendo ainda mais o seu coração. Mais tarde, Jesus o chamaria de raposa. Quando estava sendo julgado, Jesus foi levado à sua presença, frente a frente, mas ele zombou de Jesus. Posteriormente, foi exilado para a região da Gália, atual França, denunciado que foi pelo seu próprio sobrinho Herodes Agripa em 39 d.C. ao imperador romano de nome Calígula. E morreu como sempre viveu, em trevas. Por quê? Porque fechou com as próprias mãos a porta da graça salvadora de Jesus. Esses 29 primeiros versículos falam-nos da incredulidade dos nazarenos, que são portas que se fecham. Falam
sobre o fato de Jesus comissionar e enviar os seus discípulos, que são portas que se abriram, que nunca se fecharam, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E fala-nos também de um homem conflituoso, em luta com a sua própria consciência, que tira do cenário, naquela época, um profeta valioso, João Batista. Um homem que não era um profeta de conveniência, não era um profeta que apenas falava o que os outros convinha ouvir, mas ele falava plenamente aquilo que Deus lhe havia confiado para profetizar, tanto no deserto quanto dentro dos palácios. Amém? Assim findamos esse estudo desses 29 versículos do Evangelho de Marcos, o Evangelho dos Milagres. E eu agradeço a sua atenção, mas antes vamos dirigir a nossa atenção até o nosso Deus. Santo Deus e Pai Celestial, engrandecido seja o teu nome para todos sempre em nossas vidas. Que nunca venhamos a nos esquecer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é quem nos abre as portas, e as portas que o Senhor nos abre, homem nenhum pode fechar. Portanto, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor assim também instrua todos quantos nos ouvem neste momento, para a honra, para a glória e para o crescimento do teu santo Evangelho, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua assistência e até outra oportunidade.